Bom dia a todos, meu nome é João Carlos Almeida. Minha formação acadêmica, conforme falei em vídeos anteriores, vai estar disponível no link da descrição desse vídeo. Bem, dentro da temática de filosofia de nosso canal, vou dar continuidade a uma série que abordará as principais obras da filosofia clássica. E hoje vamos falar da tradução de uma obra chamada Vida de Plotino, uma biografia redigida pelo seu discípulo Porfírio, que morreu por volta do ano 305 d.C. Essa tradução ela foi feita por José Carlos Baracá Júnior em sua tese apresentada no curso de Linguística do Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Inicialmente, eu vou fazer alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte, eu vou explicar o que está escrito na tradução, vou acrescentar alguns comentários de outros textos, mas o principal do texto eu pretendo comentar hoje, nesse vídeo. Então vamos lá. Porfírio, ele escreveu sobre a vida de Plotino e a organização de seus livros. Então ele começa da seguinte forma: Plotino, o filósofo de nosso tempo dele, né? Ele morreu em 305, nasceu em 234 d.C. Parecia envergonhar-se de estar em um corpo. Devido a tal disposição, não suportava falar nem de sua origem, nem de seus pais, nem de sua pátria. Tolerar um pintor ou um escultor lhe parecia tão indigno a ponto de responder a Amélio, um discípulo, que lhe pedira permissão para que se fizesse um retrato dele. Respondeu: pois não basta carregar a imagem com que a natureza nos revestiu, mas ainda devo concordar em legar uma imagem mais duradoura da imagem, como se essa fosse de fato alguma das obras dignas de serem contempladas? Ou seja, Plotino odiava ser retratado. Mesmo assim, isso não impediu que tivéssemos hoje a imagem que temos de Plotino. E a imagem, eu digo a vocês, ela é fidedigna. Por quê? Porfírio esclarece. Por fim, como proibia e se negava a posar para tal motivo, Amélio, que tinha como amigo Cartério, o melhor dos pintores dessa época, fê-lo entrar e assistir às reuniões, pois era permitido a quem quisesse frequentá-las. E o acostumou a perceber imagens mentais mais exatas, oriundas da observação, através de prolongada atenção. Em seguida, após desenhar o retrato, a partir da imagem conservada em sua memória, Amélio corrigiu o traço até a semelhança, e o talento de Cartério permitiu a realização de um retrato fidelíssimo de Plotino, embora ele o desconhecesse. Ou seja, a imagem que temos de Plotino hoje foi feita dessa forma. Baracá ele coloca uma nota na tradução. Ele fala que tal relutância em ser retratado deve ser fruto primordialmente da acentuada modéstia desse pensador, que se declara apenas um exegeta de Platão. E é essa mesma modéstia que faz Plotino calar-se a respeito de suas informações biográficas. Mas ele permitia que os seus discípulos celebrassem o aniversário de Platão. Curioso. Lá na frente eu vou dizer que data é essa do aniversário de Platão. Brisson e Segondes supõem que Plotino se recusara a fornecer tais informações biográficas por receio de que tirassem seu horóscopo. Mas será que um filósofo que escreveu não poucas páginas negando a influência dos astros em nossa vida poderia ter mesmo esse receio? Plotino parece ser muito suscetível a acreditar em magia. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Embora a miúde, acometido por um distúrbio intestinal, o Plotino ele tinha uma doença intestinal. Ele não tolerava o clíster, era um tipo de lavagem intestinal. Dizendo não ser próprio de um ancião submeter-se a tais tratamentos. Nem se submeteu a tomar remédios teriacais. É uma espécie de composição medicinal antivenenosa. Dizendo que não se deve aceitar alimentos oriundos de corpos de animais domésticos. Não sei nem como era feito isso.
Também se abstinha do banho, mas recebia as massagens todos os dias em casa. Quando a peste se agravou, aconteceu de morrerem seus massagistas, e como negligenciou esse tratamento, deixou que nele se instalasse uma angina aguda. Brisson e Segondes informam que, evidentemente, não significa que Plotino não tomasse banho. O que se diz aqui é que Plotino se abstinha das termas ou dos banhos públicos, que era muito comum na época. Enquanto Porfírio esteve ao seu lado, por volta de 263 a 268 d.C., nada disso se manifestara. Mas depois que partiu, a afecção se agudizou, conforme contou-lhe, quando retornou o amigo Eustóquio, que permaneceu com ele até a morte, a tal ponto que sua voz perdeu a claridade e a sonoridade, tornando-se rouca, sua vista se nublou e suas mãos e seus pés ulceraram. Aqui começa uma parte do texto onde Porfírio vai dizer como Plotino morreu. Há uma nota de Baracá sobre essa parte, fala assim: apresentam-se vários diagnósticos da enfermidade de Plotino, mas não é seguro acatar nenhum deles. Cogita-se que seja lepra, elefantiase ou diabetes. E aí ele vai começar a contar os últimos momentos de Plotino. Por isso, como seus amigos evitavam encontrá-lo, por ele ter o hábito de saudar a todos com um ósculo, um beijo, abandona a urbe, um sinônimo para a cidade. E tendo ido para a Campânia, uma região no sudeste da Itália conhecida por suas ruínas e litoral pitoresco, acomoda-se na quinta de Zeto, antigo amigo seu já falecido. Mais à frente vamos falar desse Zeto. O necessário era-lhe provido não só pelas terras de Zeto, mas também o traziam de Miturnas, das terras de Castrício, um discípulo de Plotino, pois Castrício tinha suas posses em Miturnas. Ainda continuando essa parte final de Plotino, estando à morte, como nos contava Eustóquio, quando Eustóquio, que residia em Putéolos, chegou a seu lado, Plotino lhe disse: ainda te espero. E após declarar que se esforçara para elevar o divino que há em nós ao divino que há no universo, uma serpente atravessou por baixo da cama em que ele se deitava, e assim que ela se insinuou por um buraco que havia na parede, Plotino expirou seu espírito. Agora eu vou explicar o que significa isso. Que legal, olha. Brérier nos precisa que, ainda que a serpente apareça frequentemente no momento da morte, era uma crença popular da antiguidade. Deve-se colocar essa lenda em relação com o relato do capítulo 10, sobre a evocação do daimon de Plotino, do capítulo 10 das Eneidas. O daimon, que era na verdade um deus, é sem dúvida idêntico à serpente que abandona Plotino no momento de sua morte. Continuando, segundo dizia Eustóquio, Plotino contava com 66 anos e ele morreu quando se completava o segundo ano do reinado de Cláudio. Ao falecer, aí Porfírio fala: eu, Porfírio, encontrava-me em Lilibeu. Amélio estava em Apaneia da Síria e Castrício em Roma. Apenas Eustóquio estava presente. Então, quando Plotino morreu, só Eustóquio estava presente. Se retrocedermos 66 anos a partir do segundo ano do reinado de Cláudio, vamos chegar por volta de 270 d.C. O tempo de seu nascimento cai no 13º ano do reinado de Severo, em torno de 205 d.C. Por isso que há uma dúvida entre o nascimento de Plotino, 204 ou 205. Mas ele não revelou nem o mês em que nasceu, nem o dia de seu aniversário, uma vez que não considerava pertinente fazer um sacrifício ou festejar seu aniversário. Aí ele esclarece que, embora fizesse sacrifício e festejasse com os amigos os aniversários tradicionais de Platão e Sócrates, o aniversário de Platão e Sócrates eram celebrados nos dias 6 e 7 do mês de Targélion, que corresponde aproximadamente a maio. Quando então os companheiros capazes deviam ler o discurso. Olha que curioso. No entanto, as coisas que ele por si mesmo nos contava em nossas frequentes reuniões eram estas. E aí começa
o Porfírio começa a contar agora como Plotino contou sobre a vida dele. Então vamos lá, uma coisa curiosa. Plotino frequentava sua nutriz era ama de leite, até o 8º ano a partir do seu nascimento. E olha, coisa curiosa, né? Uma criança como Plotino mamava até os 8 anos de idade. E apesar de já ir à escola de gramática, ela lhe descobriu o seio porque ele desejava mamar. Porém, após ouvir certa vez que era um menino perverso, envergonhou-se e se absteve. Quer dizer, ele deixou de mamar porque ele ficou envergonhado. Olha que curioso. Plotino contava que em seu 28º ano sentiu-se inclinado à filosofia e, estudando com os mestres mais famigerados da Alexandria dessa época, deixava as preleções desalentado e cheio de tristeza, de modo que contou que um de seus amigos contou a um de seus amigos o que acontecia, e este, compreendendo o desejo de sua alma, o conduziu a Amônio, a quem ainda não tinha experimentado, que ao entrar e ouvi-lo, disse a seu amigo, era esse a quem procurava. Esse Amônio é Amônio Sacas, que, permanecendo continuamente com Amônio desde aquele dia, adquiriu tal formação filosófica que foi tomada pelo anseio de experimentar a filosofia que era praticada entre os persas e aperfeiçoada entre os hindus. E a gente tem uma ideia um pouco de onde vem a filosofia de Plotino, né? Porfírio esclarece nesse ponto, que Amônio Sacas praticava a filosofia persa que foi aperfeiçoada pelos hindus. Curioso. Continuando. Como o imperador Gordiano estava para marchar contra os persas, Plotino integrou-se à sua comitiva e o acompanhou, estando já em seu 39º ano de vida. Com efeito, permaneceu 11 anos completos estudando com Amônio. Mas quando Gordiano foi assassinado nas terras da Mesopotâmia, com dificuldade se salvou, escapando para Antioquia. E uma vez que Felipe apoderou-se do trono, Plotino dirigiu-se para Roma aos 40 anos de idade. Por que Plotino foi para Roma em vez de retornar para Alexandria? Qual exatamente era a sua função na comitiva de Gordiano? Há várias conjecturas, todas plausíveis, mas que ao ver de Baracá continuam apenas conjecturas. Agora, Porfírio vai começar a contar como Plotino começou a montar a sua escola. Então vamos lá. Herênio Orígenes. Esse Orígenes não se deve tomar a este Orígenes, que era platônico, pelo Orígenes cristão, que era aproximadamente 50 anos mais velho que Plotino. E Plotino são os 3 discípulos de Amônio Sacro. Tinham pactuado não expor nenhuma das doutrinas de Amônio, precisamente as extraídas por ele nas preleções. E Plotino mantinha o pacto, reunindo-se com aqueles que lhe assistiam, mas guardando ocultas as doutrinas recebidas de Amônio. Há quem sugira que o pacto se restringia à não publicação escrita dos ensinamentos de Amônio, para que os discípulos pudessem assim utilizá-los sem serem acusados de plágio. Herênio foi o primeiro a romper o pacto, e Orígenes seguiu a iniciativa de Herênio. Porém, ele nada escreveu, além de seu sobre os daimones e sobre Galieno, o rei é o único criador. Plotino continuou por muito tempo sem nada escrever, mas construía seus cursos a partir de seu encontro com Amônio Sacas. E assim continuou por 10 anos completos, reunindo-se com alguns, mas sem nada escrever. Seu curso era como incentivavam, o seu curso era da seguinte forma: ele incentivava os discípulos a investigarem por si mesmos, mas era repleto de desordem e de muito disparate, segundo Amélio contava a Porfírio. Amélio se juntou a Plotino quando este estava em seu 3º ano em Roma, durante o 3º ano do reinado de Filipe, por volta de 246 d.C., e permanecendo até o 3º ano do reinado de Cláudio. Esteve com ele por 24 anos completos.
possuindo ao chegar a formação oriunda da escola de Lisímaco, ultrapassando a todos seus contemporâneos em laboriosidade, pois copiou quase todos os escritos de Numênio, os organizou e quase decorou a maioria. E redigindo notas a partir das reuniões, reuniu os escolhos em 100 livros e os dedicou a Hostiliano, Exíquio da Aparmeia, a quem adotara como filho. Que legal, né? Amélio, um discípulo de Plotino, escreveu mais de 100 livros e dedicou ele ao filho. No 10º ano do reinado de Galeno, por volta de 263 d.C., eu, Porfírio, chegando na Grécia, na companhia Antônio de Rhodes, encontro Amélio, que estava em seu 18º ano na escola de Plotino, sem jamais ter ousado escrever nada além daquelas notas, que ainda não tinham alcançado 100 volumes. Plotino, no 10º ano do reinado de Galeno, tinha cerca de 59 anos. Eu, Porfírio, reuni-me com ele pela primeira vez quando tinha 30 anos. E aqui a gente começa a ver todo um momento histórico, né? A gente vê quando Porfírio chega à escola de Plotino, ele tinha 30 anos. Amélio era um discípulo anterior, já tinha 18 anos que já estava na escola de Plotino. E Plotino tinha 59 anos nessa época. Todavia, desde o primeiro ano do Império de Galeno, como Plotino se ocupara em escrever as ternas que surgiam, no 10º ano do Império de Galeno, quando eu, Porfírio, o conheci, tinha ele 21 tratados escritos, os quais obtive, embora tivessem sido confiados a poucos. Com efeito, sua obtenção não era fácil. Não acontecia sem escrúpulo, nem simples e muito facilmente, mas após um exame rigoroso dos que o receberiam. Bem, aí a gente já começa a entender a obra que Porfírio vai falar agora. A obra que Porfírio vai deixar chama-se As Enéadas. Tá? Então, essa obra, As Enéadas, elas começam a ser elaboradas nesse momento. Ele vai explicar de que forma as Enéadas chegaram até nós. Ou seja, quando Porfírio conheceu Plotino já